Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu acabei de fazer uma viagem agora em junho para Las Vegas, como vocês já viram, e hoje eu vou dizer por que eu acho que Las Vegas é uma das cidades dos Estados Unidos mais propícia para você viajar sozinha, principalmente depois de 50 mais. Eu já conheci algumas cidades sozinha nos Estados Unidos e elegi Las Vegas como a melhor cidade para a gente ir sozinha. Eu vou dizer por quê. Meu nome é Consuelo Toledo e você está no canal 50 Mais com Bagagem. Vem comigo! Bom, então eu vou começar falando um pouquinho de Las Vegas para vocês entenderem como que é o funcionamento da cidade. Las Vegas é uma cidade super famosa pelos seus cassinos. Hoje ela é famosa por muitas outras coisas, porque Las Vegas tem muito mais que cassinos e shows de strip, tá? Isso eu até falei aqui num short meu, se você não viu, volta lá para você ver. Então tem muito entretenimento. E ela é visitada por pessoas do mundo inteiro. Então, o meu primeiro ponto aqui para dizer que Las Vegas é uma cidade muito boa para a gente sozinha é a preparação de Las Vegas para o turismo. Ela é muito bem preparada para os visitantes. Ela tem sinalização muito clara, tudo é voltado para o turista, os hotéis são muito bons, é uma cidade que oferece muito entretenimento, então você não vai ficar sem fazer nada, tanto dentro dos hotéis quanto fora dos hotéis, embora o entretenimento esteja muito concentrado dentro dos hotéis, mas fora dos hotéis tem shoppings maravilhosos, outlets maravilhosos, enfim, então Las Vegas está muito bem preparada para receber os turistas, inclusive os funcionários dos hotéis, das lojas, eles estão super preparados para receber os turistas, eles têm boa vontade, pelo menos com quem eu tive contato, eles têm boa vontade de explicar para você as coisas, te indicar onde que fica cada coisa. Então, nesse ponto, Las Vegas é uma cidade super bem preparada para receber turistas. Outro ponto importante, segundo ponto, é a infraestrutura de Las Vegas, que vem mais ou menos acompanhada do primeiro ponto que eu falei. Então, ela tem uma estrutura muito boa, tem farmácia, supermercado, lojas, lojinhas, lojões, atendimento médico, tem tudo que a gente precisa para se sentir bem na cidade, caso você precise comprar um remédio, caso você precise de um atendimento médico, enfim, tem muitos aplicativos, né? Tem muito Uber, muito Lyft, que é o aplicativo dos Estados Unidos, que é como se fosse o Uber deles, ônibus. Então, Las Vegas, táxis, ela é muito bem preparada e com uma infraestrutura maravilhosa. Agora eu vou falar de um terceiro ponto que eu achei assim importantíssimo para mim, foi muito, muito bom. Las Vegas, ela é uma cidade, não é uma cidade muito pequenininha, mas também não é uma cidade muito grande, mas o entretenimento de Vegas, ele acontece praticamente todo numa só avenida, tá? Que é a Strip, carinhosamente chamada de Strip. Então, na Strip, Las Vegas Strip é o nome, acontece tudo, né? Lá estão todos os hotéis, praticamente todos os shows, quase 98% do entretenimento de Vegas está numa só avenida. Isso facilita muito o deslocamento. Essa avenida, ela é grande, tem mais ou menos aí uns 7 quilômetros de extensão, onde tem, de fato, o entretenimento. Mas ela tem um ônibus que vai e volta chamado Delcy, que eu peguei muito, porque é mais barato que Uber, e passa em vários pontos, passa em vários hotéis, e você vai pegando para ir, para voltar. Ele custou $4, né? Se você comprar um pacote para vários dias, ele vai custar mais baratinho. E tem aplicativo, como eu falei, Uber, Lyft, tem táxi, e também tem a possibilidade de você conhecer essa avenida e o entretenimento dela andando, que eu acho que é maravilhoso. Eu andei bastante por essa avenida. Eu pegava mais mesmo o ônibus quando eu estava muito cansada, eu já estava lá no outro ponto, né? Porque o meu hotel ele ficou no início, né? No ponto inicial lá, ou final da avenida. Então eu ia até o final e às vezes eu ficava à noite assim cansada e voltava de Deus, eu ia de Deus, que é o ônibus que faz esse trajeto. Esse Deus, inclusive, leva até o aeroporto, tá? Se não quiser pagar Uber, ele vem do aeroporto também, passa aí por toda a avenida, né? Vai no centro antigo de Las Vegas, é onde tem a Fremont Street, que é aquela rua toda com aqueles LEDs, aquele céu de LEDs iluminados, que também é imperdível. Então, o deslocamento é facílimo. E para quem está a pé, tem muitas passarelas
De tempos em tempos, a gente vê passarelas que ligam os dois lados da avenida. E fora isso, tem também os monotrilhos que ligam alguns hotéis. Então, você pega o monotrilho, por exemplo, do meu hotel, que era o The Excalibur, eu ia de monotrilho para o Luxor, onde inclusive eu fui no show do Cirque du Soleil, eu ia de monotrilho até o Mandala Bay, que eu também fui em outro show que eu vi lá, que é o Blumen Group. Então eu ia também, eu podia pegar do MGM Studios, que é perto do New York, para poder até o Belágio de monotrilho. Então é uma facilidade incrível, porque tem muitas placas, sabe? Mesmo que você não fale muito inglês, dá para você ver aonde pega o monotrilho, as passarelas, obviamente, estão visíveis, tem muita escada rolante no meio da avenida, sabe? Você não desce, tem a escada normal e tem as escadas rolantes para a gente poder descansar um pouquinho mais, já que a avenida é grande. E aí você também pode passar de um hotel para o outro por dentro. Existe essa possibilidade também em alguns hotéis. Então, gente, a facilidade no deslocamento é incrível. É um ponto muito importante que eu acho que as mulheres ficam muito preocupadas quando viajam sozinhas, até mesmo quando viajam em grupo, é a segurança. Eu me senti muito segura em Vegas. Também me senti segura em Nova York, em Orlando, em Miami, enfim, nunca tive assim um problema em um momento em que eu me senti totalmente insegura. Mas em Vegas, eu confesso que eu me senti mais segura ainda. Porque a cidade, como eu falei, né, anteriormente, ela é visitada por muitos, muitos, muitos turistas, assim como Nova York também. Mas Vegas, ela tem uma estrutura de câmeras, né, dentro dos hotéis, em volta dos hotéis, muito grande, por causa dos cassinos também. Então é o tempo todo câmeras 24 horas por dia. O atendimento nas recepções dos hotéis também é 24 horas por dia. O acesso aos quartos, ele é limitado ao cartão, então eu só consigo subir nos andares dos quartos dos hotéis se eu tiver o cartão, porque o cartão é que vai abrir para mim ali, que vai me permitir subir naquele andar. Eu só posso ir para o meu andar, eu não conseguia descer do elevador, parar e descer em outro andar. Então, tem muita gente caminhando nas ruas o tempo inteiro, de dia e de noite principalmente, porque Vegas à noite é um espetáculo, né? Parte. Então, dificilmente a gente se encontra sozinho em algum lugar, né? Principalmente se for na Strip. Claro, se a gente for para outros lugares distantes, no meu caso eu não fui, eu fiquei ali, o máximo mais distante que eu fui foi nessa Fremont, né? Que é essa rua onde eu falei que tem os LEDs, é onde tudo começou, mas eu fui de ônibus e também tinha muita gente indo para lá, inclusive nos ônibus tem muitos turistas, então de noite eu voltei tarde, cheio de gente, dificilmente alguém fica sozinho em Las Vegas, nas lojas tem muita gente, tem câmeras, então eu achei uma cidade bem segura. Agora eu vou falar de um ponto muito importante que é o entretenimento, porque muita gente deve pensar, mas o que eu vou fazer em Las Vegas? Eu não jogo, eu não quero ver show de strip, eu não gosto de beber, de ir pra pool party, né, tem muitas festas da piscina. Gente, eu passei 5 dias em Las Vegas, gostaria até de ter ficado mais, mas eu tinha só 5 dias para ir. Não fui a pool party, não, inclusive nem bebi em Las Vegas, não joguei, não fui a show de strip. E eu me diverti muito, porque Las Vegas, ela começou com essa ideia dos cassinos, né, que era o único lugar na época que podia ter cassino, que o jogo era liberado. Mas ao longo do tempo, Las Vegas se transformou muito e hoje ela tem muita coisa para fazer, que muito mais além de jogar e de ir a show do strip. Tem shows internacionais todos os dias, em vários horários. Se você quiser ir de dia, também tem. Tem lojas internacionais, tem shoppings maravilhosos. Para quem tem mais dinheiro, gente, tem um shopping lá que tem todas as marcas luxuosas do mundo. Tem os shoppings que são mais baratos. Nas duas pontas da Strip tem 2 outlets premium, o outlet norte e o sul, que tem preços maravilhosos. Eu fui lá, conferi, comprei coisas realmente baratas. Tem aquelas lojinhas que a gente chama também, né, que a Ross, Burlington, Marshalls, aquelas farmácias que a gente ama, enfim, tem o Belágio, tem as fontes do Belágio e tem os hotéis temáticos que dão um show à parte. Cada hotel, gente, para a gente conhecer, a gente leva um tempão, porque os hotéis são enormes. E cada um deles tem alguma coisa para a gente fazer dentro do hotel. E todos eles têm acesso liberado.
fora a área dos quartos, que não tem acesso liberado. Mas a área comum dos hotéis, ela é liberada. Também não tem esse acesso às piscinas. Algumas piscinas de alguns hotéis a gente até pode frequentar se a gente pagar, tá? Mas assim, eu digo, a área comum sem ser as piscinas, ela pode ser frequentada por qualquer pessoa, até porque dentro de cada hotel, como eles são temáticos, eles têm shows gratuitos, eles têm shoppings incríveis que são temáticos, né? O The Venetian, por exemplo, um dos hotéis mais lindos que eu vi, que tem aquele canal mesmo que sai do hotel, passa por dentro do hotel, né? Que a gente vai passando de gôndola com o gondoleiro cantando em italiano, muito, muito legal. O shopping, por exemplo, do Paris, como se a gente estivesse mesmo dentro de Paris, né? E tem a Torre Eiffel, tem o New York, que tem uma montanha-russa radical que eu não fui, mas que passa por dentro do hotel também. Então, assim, tem restaurantes, gente, tem restaurantes do mundo inteiro, com estrelas Michelin, de chefs super famosos. Tem tudo quanto é tipo de comida. E também ainda tem os passeios bate-volta que a gente pode fazer, que eu fiz 2 passeios, em 5 dias eu fiz 2 passeios bate-volta, que eu acho que é bem interessante, para conhecer também pessoas, para quem tá sozinha, né? Então, eu fiz pelo Vegas Tour, que eu achei que foi uma empresa muito legal. Eu fui para o Grand Canyon, que é excepcional, né? Não precisa nem dizer, é só indo mesmo para saber. E também fiz um bate-volta em Los Angeles, conheci pessoas, passei o dia muito agradável, conversei bastante. Então, eu me senti muito acolhida e muito, muito feliz em Las Vegas, assim. Eu chegava no hotel morrendo de sono, de cansaço, ia dormir. Curti piscina do hotel, porque eu fui agora em junho, que estava bem quente. Então, entretenimento é o que não falta. Você não precisa se jogar, você não precisa ir para o party e você não precisa nem encher a cara para se divertir. Tem tirolesa, tem roda gigante, gente, tem muita coisa. Os shows, então, são incríveis, né? É, Las Vegas é a casa do Circo de Soleil. Tem vários shows. Pelo menos 4 shows que são fixos lá. E tem um, inclusive, que é o que é O, né? Que é o da água, que só tem em Vegas. Porque como o palco se transforma numa piscina, esse show ele não é levado para outros lugares, porque não daria para fazer isso em todos, né? Para transformar o palco em piscina em todos os lugares. Então ele só tem em Las Vegas. Eu fui no The One, que é com músicas do Michael Jackson, e eu amei, fiquei apaixonada. Eu queria ir em todos os shows, mas eu tinha muito pouco tempo e também estava em modo econômico, então eu não pude, mas eu quero voltar para ver os outros espetáculos que eu garanto que são maravilhosos. Eu até esqueci de falar, gente, que o aeroporto de Las Vegas fica super pertinho da Strip. Dá uns 10, 15 minutinhos de Uber, né? Foi o único momento que eu peguei Uber foi quando eu cheguei, porque eu cheguei umas 10h30 da noite, até passar pela imigração e tudo. Cheguei no meu hotel meia-noite. Eu tava super cansada, então, em vez de pegar o ônibus, eu peguei o Uber. E também para voltar pro hotel com mala pesada, eu peguei um Uber. Mas assim, é muito perto, o aeroporto é muito perto. Então, tem toda essa facilidade, né, em Las Vegas. E tá no meio do deserto, é um lugar diferente também para a gente conhecer. Tá do ladinho da Califórnia, do Arizona. Então, quem tem mais tempo pode conhecer esses estados também. Enfim, gente, eu vi muita coisa boa. É claro que não tem só coisas boas. Eu acho que a gente tem que ter cuidado em todos os lugares que a gente vai e não sair muito dessa rota, acredito eu, né? Não sair muito dessa rota turística. E é importante ficar de olho sempre nas coisas, mas eu achei que Vegas é uma cidade que muito, muito boa para quem está viajando sozinha, principalmente se for mulher, acima de 50. Por que acima de 50? Porque tem shows para todos os gostos. Se eu quiser ver um show de stripper, eu vou também, né? De homens aí. E eu posso beber, eu posso. A gente que tem um gosto assim, às vezes gosta de uma comida mais refinada. Tem, né? Como eu falei, restaurantes do mundo inteiro. E tem pessoas do mundo inteiro. E tem também o que eu reparei: muita gente sozinha, muita gente viajando sozinha. Então é uma oportunidade também da gente conhecer outras pessoas. E tem muita gente de mais idade, né? Tem grupos jovens ali, eu vi muitos jovens para se divertir, para ir na pool party, mas eu vi muito mais pessoas de 40 mais, 30, 40 mais, 50 mais, do que jovenzinhos, sinceramente, pelo menos na época que eu fui. Então eu achei que Las Vegas é uma boa pra gente.
E também já ia esquecendo outra coisa. Quando eu falei da estrutura de Las Vegas, gente, os hotéis, eles são maravilhosos. Esses hotéis que estão na Strip, que são os hotéis temáticos, eles têm para todos os bolsos e gostos. É, e eu fui, particularmente, para um hotel considerado mais barato, o hotel temático mais barato ali da Strip, um dos hotéis mais antigos, que inclusive não tem muitos vídeos falando sobre ele. Eu vou fazer um vídeo aqui em breve falando só sobre esse hotel, que é o Excalibur. Ele é um hotel muito antigo, já passou por algumas reformas, é muito, muito barato. Aliás, os hotéis em Vegas, gente, eles não são tão caros assim. Eu conversei lá com um guia e ele estava me dizendo que, na verdade, eles ganham mais nos cassinos, que tem muita gente que joga, do que propriamente dito nas diárias dos hotéis. Os hotéis são um chamativo para que as pessoas joguem. E eu vou dizer, eu fiquei no hotel mais barato, como eu estava dizendo, e super confortável. Os hotéis, como tem muito hotel e eles precisam chamar pessoas, então há uma competição muito grande, né? O hotel que eu fiquei era super barato, mas era muito confortável. A cama maravilhosa, tinha 2 camas enormes, o quarto era enorme, o banheiro enorme. Tinha uma geladeira, que isso também tem que ficar de olho, porque nem todos os hotéis em Vegas têm uma geladeirinha, e a geladeira do meu hotel estava vazia, que é uma coisa boa, eu podia colocar o que eu quisesse, porque Vegas também tem umas pegadinhas. Tem hotéis que estão ali abastecidos, né, que tem o frigobar abastecidos, e que tem sensores ali dentro do frigobar. Então, se a gente abrir, tirar um item e colocar de volta, já vai ser cobrado, né, porque muita gente pega água e depois repõe e tal, às vezes, então assim, cuidado com isso. Mas o meu tinha um frigobar vazio, que eu adorei. Então, os hotéis, se o meu hotel, que era o mais barato dali dos hotéis da Strip temático, e eu amei, achei ele muito confortável, imagina o mais caro, né? Então, os hotéis geralmente são muito confortáveis, os quartos são bem grandes, muito diferente, por exemplo, de Nova York, né, gente? Nova York, para quem já foi, sabe muito bem do que eu tô falando, os hotéis são preços, assim, absurdos e minúsculos, né? Orlando já tem hotéis muito assim melhores que Nova York, a melhor preço. Miami também é um alto custo assim de hospedagem. Agora, Las Vegas, a hospedagem é realmente um ponto muito alto, porque você vai pagar pouco, né? Pouco que eu digo em relação às outras cidades dos Estados Unidos que eu pelo menos já visitei, e até mesmo muitas cidades daqui do Brasil. Se a gente pegar um resort aqui no Brasil, vai pagar muito, muito, muito mais caro do que um hotel temático desse, que também é um resort, né? Lá são todos resorts. São hotéis que têm uma estrutura gigantesca, todos eles têm shopping dentro, enfim, gente, hotéis são muito bons. E é um preço, assim, muito, muito, muito bom. Por exemplo, paguei o meu hotel, na verdade, com milhas da Latam. Paguei ele foram 6 noites, eu paguei 26 mil milhas da Latam, que é muito pouco, e paguei R$ 40, tá? E lá, é claro que a gente paga a taxa de resort fee, que é uma taxa que em Nova York tem, em Manhattan, Orlando tem, muitos hotéis têm, e ali na Strip todos têm, tá? Então é uma taxa que a gente não vai, qualquer hotel que você vá, vai ter essa taxa. Mas eu digo assim, nossa, perdão. Mas eu digo o seguinte, de hotel mesmo, eu praticamente não paguei nada, né? Então é um hotel muito barato, que tava assim, sei lá, 6 dias, tava R$ 800, era mais ou menos isso, tá? É muito barato mesmo, gente, para qualidade, pelo que é, muito barato. Então vale muito a pena, né? Eu esqueci de falar que o preço também é um chamariz, assim, pra gente ir para Vegas, sabe? Porque o preço dos hotéis e até a passagem aérea também. Depois eu vou fazer um vídeo falando da minha passagem aérea, com qual companhia eu fui, que foi a primeira vez que eu fui nessa companhia, Copa Airlines, e vou mostrar para vocês um pouquinho e falar sobre como foi meu voo. Porque Vegas, gente, não é muito pertinho. É uma cidade bem longinha e não tem voo direto, tá? E aí eu vou falar para vocês como é que eu fiz, como é que foi a conexão. Fiquem de olho, então. Se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo, porque tem muito vídeo legal por aí. Vocês já viram que eu amo viajar, eu amo falar de menopausa, eu amo falar nessa nossa fase, que é uma fase boa, mas que tem aí os desafios, né, da maturidade. Então já deixa seu like se você gostou desse vídeo, quer saber mais, se inscreve no canal e ativa esse sininho para não perder nenhum vídeo. E aí, gostou de Las Vegas? Eu acho que tudo isso que eu falei, espero ter te convencido, né, a ir conhecer Vegas. E se você quer ir sozinha, não tem ninguém para ir, pode ir, que eu garanto.
Gente, eu amo viajar sozinha, amo. Eu já fiz 5 viagens sozinhas, internacionais, mas eu garanto a vocês que Vegas, para quem nunca foi, é importante e é uma cidade que vale a pena você experimentar sozinha, até porque em pouco tempo também você conhece. Então, para quem está fazendo uma viagem sozinha pela primeira vez, não quer ficar tanto tempo assim, em 5 dias você fica lá, como eu fiquei, e já se diverte, faz bate-volta e vai amar e vai querer voltar depois. Eu espero que você tenha amado esse vídeo e até o próximo vídeo então. Beijo no coração.